A gente continua falando sobre o 7 de setembro, temos aqui também nosso colega de Brasília, jornalista Cláudio Dantas, fazendo uma avaliação desse 7 de setembro, uma avaliação, Dantas, que a gente pode fazer em relação ao 7 de setembro mais, talvez, despolitizado, essa tentativa do atual governo de tentar amenizar o que nós vivemos nos últimos anos, inclusive com o pronunciamento do presidente Lula ontem à noite. Bem-vindo, Dantas. Muito bom dia, Tiago, Lívia. De fato, a tentativa é menos de despolitização e mais de desbolsonarização. A gente está vendo aqui, eu acabei de passar, antes de chegar aqui ao estúdio da Jovem Pan, acabei de passar na esplanada, ali perto da rodoviária, olhei a esplanada, falei com a nossa reportagem também, que está lá juntinho do palanque onde vai estar o Lula, onde vão passar aí os blindados do Exército. E a esplanada está vazia. Inclusive, até nas arquibancadas que são montadas para o público, ainda há lugares. Então, é uma esplanada vazia, por quê? Porque, na verdade, nós temos aí uma organização com uma ênfase na segurança e que, de alguma maneira, vamos dizer assim, afastou o público, aquele público, o povo mesmo, né? O público que gosta de ir para assistir, muitas vezes, aí o desfile, para assistir os caças da FAB, da Esquadrilha da Fumaça, que fazem sua apresentação. Então, me parece que esse 7 de setembro vai ficar bem aquém, em termos de público, daquele que vimos aí nos últimos anos. Agora, Amanda Klein, deixa eu te trazer para essa conversa também. Você acredita que o governo esteja muito preocupado com o fato de talvez não se cumprir a previsão de 30 mil pessoas participando do evento? Ou o foco é na segurança, é evitar um novo 8 de janeiro? O que deve estar passando pela cabeça das lideranças governistas nesse momento, diante dessa informação do Dantas? Bom, primeiro, bom dia, Dantas. Eu acho que foi muito feliz a colocação do Dantas quando ele disse que não é nem uma tentativa só de despolitização, mas de desbolsonarização. O 7 de setembro, ele nunca foi encarado como uma festa em que você precisa reunir multidões, até Bolsonaro ascender ao poder. Em 2021, Bolsonaro usou o 7 de setembro como o 7 de setembro do golpe. Ele chamou Alexandre de Moraes de canalha, ele ameaçou não cumprir ordens judiciais, disse que o STF precisava enquadrar os seus ministros. E no 7 de setembro de 2022, há um mês, pouco mais de um mês da campanha, ele usou o evento como um evento político para a reeleição. Então, você tinha uma instrumentalização do 7 de setembro, sempre como eventos políticos. E o 7 de setembro era precedido de uma larga campanha nas redes sociais para convocação de apoiadores. E esses apoiadores, muitas vezes, eram financiados por outros apoiadores para pegar ônibus, irem até Brasília, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, para participar dos respectivos eventos. E o presidente, ele fazia como se fosse uma peregrinação pelos eventos em várias cidades, o que não vai acontecer hoje com o Lula. O Lula não usou o 7 de setembro como um evento político, nesse sentido, para convocar os seus apoiadores e a sua militância, porque é lógico que o PT tem também a sua militância, tanto que foi eleito, o presidente foi eleito, mas ele não usa o 7 de setembro dessa forma. Ele usa como uma forma para despolitizar, se reapropriar do nacionalismo, das cores da bandeira, do símbolo de uma festa cívica com desfile militar e também com a participação de civis, porque não são só militares que vão desfilar. E o Bolsonaro não, ele era ladeado sempre no 7 de setembro por apoiadores famosos, por empresários, por cantores, por artistas que o apoiavam. Não é esse o 7 de setembro que Lula planejou, mas é claro que quando você me pergunta, estrito senso, se não comparecerem 30 mil pessoas conforme o governo planejou, foi uma festa planejada para 30 mil pessoas, é uma frustração? Lógico que é uma frustração, né? Você planeja uma festa para receber muita gente e metade não comparece, tudo bem que o tempo não está bonito, pelo menos aqui em São Paulo, não sei em Brasília, mas sempre é uma frustração. Vamos ver como vai ser essa festa em outros estados também, aqui em São Paulo, com a participação do governador Tarcísio de Freitas, mas certamente será um evento com muito menos gente do que foi nos anos Bolsonaro, porque o Bolsonaro usava sempre com essa conotação forte política, que ele se associava, ele se apropriou, ele sequestrou essa bandeira, né, esse slogan do nacionalismo. Então, para ele, era quase que o evento político mais importante do ano. Bom, Dantas, nessa semana se cogitou até na participação de Jair Bolsonaro no evento aqui em São Paulo, ao lado de Tarcísio, mas, ao que tudo indica, ele não vem mesmo, a nossa reportagem já confirmou. Ele adota a estratégia, vamos dizer assim, correta a não participar?
O Dantas não me ouviu? Desculpa, deu algum problema? Agora sim, Dantas, eu vou refazer a pergunta. Aqui em São Paulo, Jair Bolsonaro não deve participar ao lado de Tarcísio, se cogitou disso nessa semana, mas eu te pergunto, é uma estratégia correta, vamos dizer assim, ele não estar nesses eventos? Sim, eu acho que o Bolsonaro, ele tem de evitar, ele está numa estratégia agora de se silenciar, né, porque ele está sofrendo um cerco judicial. E ele, quanto menos ele aparecer e for incitado a falar o que não deve, melhor. Ele, inclusive, é aconselhado pelos advogados a evitar esses eventos públicos, justamente por causa da questão jurídica pendente aí em relação a várias investigações que estão em curso. Eu só vou fazer aqui um reparo, a observação da Amanda, em relação à questão da despolitização, porque eu não considero que seja uma despolitização, porque o governo fez questão, inclusive, de acionar aí toda a esplanada, servidores, de convocar servidores da esplanada para encher as arquibancadas. Saíram várias matérias, inclusive na imprensa ontem, mostrando que houve até uma estratégia de metas para cada ministério bater, ou seja, uma convocação oficial. É quase um desfile para gabinete, né? Então, e em relação, naturalmente, ao passado, quer dizer, eu me referi aos últimos anos do bolsonarismo, ela está correta, o Bolsonaro sequestrou também usou politicamente o 7 de setembro para sua autoimagem, para fortalecer o seu próprio movimento. Mas antes disso, nós sempre tivemos o 7 de setembro como uma data que reunia o público aqui na Esplanada. Eu, com mais de 20 anos aqui na Esplanada, aqui em Brasília, já acompanhei diversos 7 de setembro aí, e sempre você tem um público muito mais presente, inclusive nos governos do PT, porque justamente o show, né, que é feito, o show militar que é feito, que também o 7 de setembro não pode se resumir a apenas uma questão aí de desfile militar, mas os desfiles anteriormente, show aéreo, tudo isso sempre atrai a população, especialmente porque Brasília tem aí essa questão do turismo cívico muito mais presente, né? As pessoas daqui da capital federal, elas têm esse contato muito mais forte, muito mais próximo com o poder público. Então, sempre foi natural. Eu acho que agora, neste 7 de setembro deste ano, eu acho que tem um pouco de cada coisa, inclusive até um certo medo, né? As pessoas estão, depois de tudo que aconteceu, depois do 8 de janeiro, depois da reação do governo, depois da reação do próprio sistema em relação a manifestações, eu acho que todo mundo está um pouco com medo, está um pouco chateado, está um pouco magoado. Então as pessoas hoje devem encher mais as praias aí, especialmente no litoral, do que a esplanada. Agora, Amanda, Pois não, Amanda, pode falar. É o 7 de setembro da ressaca, eu acho. Eu ia te perguntar se você concorda com o Dantas quando ele diz que, tendo se confirmado ou a se confirmar essa movimentação de se levar esses servidores para participar do evento, se isso de fato é uma forma de politizar o 7 de setembro. Queria te ouvir a respeito disso. Acho que ele tem um ponto interessante, é isso mesmo, mas volta aquilo que a gente falou, se você organiza uma festa para 30 mil pessoas e você tem arquibancadas totalmente vazias, você tem uma frustração óbvia. Primeiro porque você empenhou recursos financeiros e humanos para transformar aquilo, como o Dantas falou, você tem o desfile militar, você tem o show aéreo dos aviões da FAB, você tem os tanques da Marinha. Para quem mora perto do poder público, divide essa cidade com os servidores públicos, é um chamariz. Vamos ver o que vai acontecer hoje, se vai ter esse comparecimento de público. Mas a gente não espera nada como foi nos anos de Bolsonaro, que você tinha aquela superlotação ali em frente, à esplanada, aquele gramadão do Congresso Nacional, ficava cheio de gente, ele vinha naquele caminhão de som, falava, fazia um discurso. O presidente Lula não vai discursar. Então, que tipo de grande atrativo também? Você tem, além dos desfiles, você não tem um grande atrativo, você não tem um grande chamariz. É muito diferente da organização do Bolsonaro e do bolsonarismo, num senso mais abrangente, que você tinha convocação meses antes do evento para o 7 de setembro, com slogans nas redes sociais,
com ônibus lotados, com transporte para aquelas pessoas, a convocação para um evento político. E não houve isso no Lula. O Lula vai viajar daqui a pouco, gente. Ele vai participar do evento de 7 de setembro às 9 da manhã e às 2 da tarde tem a saída dele já para o Recife e ele caminha para a reunião do G20 na Índia. Ou seja, não é um ponto central da agenda dele. Eu vejo muito mais esse 7 de setembro como um evento simbólico, até na tentativa de estabelecer uma pacificação com as Forças Armadas. As Forças Armadas também querem limpar a imagem delas, que foi muito contaminada no envolvimento no governo Bolsonaro, no ataque às urnas eletrônicas ou de alguma forma na legitimação esse ataque ao supervisionar, fazer parte daquela comissão de transparência do Tribunal Superior Eleitoral, mandar um questionário cheio de dúvidas das urnas eletrônicas, não desmobilizar os acampamentos em frente ao QG, o envolvimento do Mauro Cid, do pai dele, do Mauro Lorena Cid, o Walter Delgatti presente no Ministério da Defesa em pelo menos uma reunião, perto de todos aqueles assessores. Então, quer dizer, você tem uma limpeza de imagem também das Forças Armadas que é importante.